dia, sétimo ano, o pensamento para a nossa semana é: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Veja que, ao final de contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Ou seja, né? Vamos continuar praticando o bem, sendo pessoas corretas, né? Independente do que a gente vê que tem coisas erradas, tem pessoas agindo de forma inconveniente, inapropriada e tal. Não vamos nós sermos assim, né? Vamos nós agirmos pelo bem, sem olhar a quem, né? Sempre estar ajudando, sempre estar sendo pessoas coerentes, pessoas dignas, né? Assim como vocês sempre foram, ok? Pessoal, na semana passada, então, vocês trabalharam sobre o rei. No caso, aí vocês fizeram a pesquisa sobre a rainha, né? Sobre o palácio e tal. O prof já viu algumas respostas aí que vocês mandaram, né? Muito legal, eu espero que vocês tenham gostado da atividade, né? São curiosidades, trazer um pouquinho mais para nossa época agora os assuntos que a gente está estudando. Hoje, o nosso estudo é sobre o absolutismo, lá no material impresso, capítulo 10, que vai da página 142 até a página 153. O fortalecimento do poder real. No capítulo passado, estava falando sobre rainha, né? Sobre esse viver, né? Esse poder que se tem. Então, nós estamos falando de um estado moderno, que não é mais do feudalismo e que os reis conseguiram puxar todo o poder para si. E um dos símbolos desses reis, a coroa, né? Até hoje, coroa é um símbolo, um dos mais importantes símbolos do poder real. O absolutismo. O que foi o absolutismo? É um sistema político que ocorreu na maioria das nações da Europa entre os séculos XVI e XVIII, e esse período ficou conhecido como Antigo Regime. Então, lá antes nós vimos o período feudal, né? Agora é o período, né? É um novo sistema, se chama Antigo Regime, ok? Nesse processo que o rei vai se fortalecendo, nessa formação dos estados modernos, ele tem o apoio da burguesia. Lembram quem era a burguesia? Eram aqueles comerciantes que moravam nos burgos, que depois do renascimento comercial começaram a ter cada vez mais dinheiro e tal. Então, eles são um grupo que está enriquecendo e está prosperando. Então, era importante que o rei tivesse uma figura de quem estava crescendo, né? E para esses que estavam crescendo, era legal ter o rei do lado deles, porque o rei ia fazer coisas que poderiam beneficiar o comércio deles. Por exemplo, unificando moeda, fazendo impostos, né? Criando impostos favoráveis a eles. O outro que apoiava o rei, e o rei o apoiava, era a nobreza, tá? A nobreza via na figura do rei uma forma de manter os seus privilégios. Lembra? Os nobres, o primeiro estado, lá, primeiro, segundo, terceiro estado, o clero, a nobreza e os servos, o terceiro estado, né? Os nobres não pagavam impostos. Então, se eles apoiassem esse novo rei, agora eles tinham chances de continuar mantendo as coisas que eles tinham como antes, né? E aí eles acabavam também, né? Eles eram responsáveis pela ordem e tal. Então, era interessante um ajudar o outro. A igreja também acaba apoiando o rei e o rei acaba se apoiando nela. A igreja, nesse período, tinha passado pela reforma religiosa. Então, ela tinha problemas também, ela estava meio que desacreditada. Então, agora estar do lado do novo sistema político seria interessante para ela também. Tá? Era uma forma dela tentar manter o seu próprio poder, né? Conservar o seu próprio poder. Tá? E com isso, conforme ele ia juntando os seus interesses a interesses desses diferentes grupos, apoiando, né, sendo apoiado e tal, se consolida esse absolutismo. Tá? Aqui tem um organograma mostrando sobre o Estado absolutista. Esta
é uma imagem semelhante à figura, à atividade da semana para vocês postar no AVA, tá? Então, o estado absolutista, ó. O dinheiro é a flechinha escura e o poder é a flechinha vermelha lá, tá? Então, tudo vai girar para o rei, tá? Todos os súditos, todas as pessoas, ela obedecem ao soberano, ao rei, tá? Existem impostos, leis, moeda real, exército nacional, tudo vai em direção ao rei, tá? Então, nós temos ali, ó, a igreja, né? Que é a representação da igreja e da nobreza feudal, tá? Aqui os camponeses que pagam impostos lá, pagam suas coisas, tudo vai lá para o rei, tá? Quem é submisso, olha aqui, o camponês é submisso ao rei. Então, tudo vai girar em torno do rei, ok? Aqui aparece a figura da burguesia, né? Aqueles que moravam nas cidades, os burgos. Tudo vai ser, ó, ele vai ter o apoio, vai dar poder para o rei, tá? Lá um artesão, ele paga imposto para o rei. Então, tudo vai girar em torno do rei, tá? Essa vai ser a atividade da semana de vocês, que tem no livro de vocês, na página 145. Tem um desenho parecido e lá vocês também vão fazer um pequeno texto descrevendo o que cada um faz. Aí vocês vão olhar a direção das setinhas e vão produzir o texto de vocês, ok? Teorias do absolutismo. Então, para que o monarca pudesse ter plenos poderes, tanto sobre o povo, sobre o exército, ele ser o juiz, ele cuidar da economia, da religião, tal, todos os setores sociais, tinha que ter uma justificativa para isso, né? Tinha que ter alguém que defendesse essa necessidade de um Estado forte, de um rei absoluto. E aí surgem vários pensadores que criam ideias, né, sobre esse período na Europa. Eles elaboram teorias para ajudar a justificar o absolutismo como um sistema político. E dentre esses pensadores, nós temos o Nicolau Maquiavel, o Thomas Hobbes e o Jacques Bossuet. Tá? O Maquiavel, Nicolau Maquiavel, a principal obra dele é O Príncipe. Tá? Para ele, o soberano ele tem que manter o bem comum. A frase principal dele, a máxima dele é: o fim justifica os meios. Tá? Então, o Maquiavel, ele vai dizer que os atos que um rei vai tomar, eles atos avaliados por suas consequências e não pela sua moral. Ou seja, não importa se é legal ou não, se é bom ou não, tudo vai justificar o que ele pretendia atingir com isso, né? No livro dele, ele vai dizer que para preservar o governante, né, o rei, para ele preservar o seu poder e salvar o Estado, ele deve abrir mão de todos os valores. E se isso para isso ele vai ter que ser mal, por exemplo, ele que seja mal. O que interessa é que no final tudo dê certo, tá? E assim, ele no livro dele, ele não estava defendendo o absolutismo plenamente, tá? Mas depois que ele descreve essa forma de governo, muitos pensadores acabam utilizando essas ideias dele para justificar o poder absoluto dos reis. Então, esse livro, O Príncipe, era como se fosse um manual para os príncipes da época, tá? Como que um rei deveria ser nessa época, tá? E tanto que às vezes a gente usa a expressão, como você está sendo maquiavélico, né? O que é ser maquiavélico? Então, você está sendo mal e você vai justificar essa tua maldade pelo resultado final que você vai apresentar para quem está contigo, né? O Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, a obra dele é chamada Leviatã, e para ele, a autoridade para um só, né, ter um rei absolutista, era para acabar com a desordem e a insegurança que existia. Para o Hobbes, os homens eles estão em constantes lutas entre si. O Hobbes tem o pensamento: o homem é o lobo do homem, né? Então que
os seres humanos, em seu estado de natureza, de forma simples, lá no início, sem lei, em plena liberdade, iam seguir os instintos deles. E quando ia perceber, eles começam a estar em guerra. E por isso que tem que ter alguém para coordenar. Por isso que nós temos que ter um rei. E esse rei tem que ser a autoridade máxima, ele precisa ser absolutista. Tá? E as pessoas, o que as pessoas fazem? As pessoas vão ceder o seu direito para o Estado e o Estado vai garantir a segurança para essas pessoas. Já o Jacques Bossuet, que é o terceiro que a prof mencionou lá, ele escreve junto com o Jean Bodin. E a obra dele, Política Tirada das Palavras da Própria Escritura. Ele vem com uma ideia diferente, o absolutismo de direito divino. Então, ele justifica, ele vai dizer que, nos livros dele, que esse rei ele foi predestinado por Deus para governar a sociedade. E a responsabilidade que ele tem é somente com Deus. Né? Vai ter um rei, vai ter uma fé, vai ter uma lei. Então, não tem ninguém acima de um rei. Que se o rei chegou a ser rei, né? Não há poder político sem a vontade de Deus. Todo governo, seja qual for sua origem, justo ou injusto, pacífico ou violento, é legítimo. Ou seja, Deus quis que esta pessoa se tornasse o rei. Tá? Ele defende a teoria do direito divino dos reis, ok? Que essa pessoa é rei porque Deus escolheu esta pessoa para ser rei. Tá? O símbolo máximo do absolutismo, o Rei Sol, é o Luís XIV da França, é o símbolo máximo do absolutismo. Então, o prof colocou, conhecido como Rei Sol, que nem o título, né? Ele governou durante 72 anos. A ele se tem a frase, o Estado sou eu. Tá? Porque ele gostava de ter, porque o Sol é o símbolo dele, né? Ele gostava de ter sua imagem associada ao Sol e de ser visto com a mesma importância do principal astro do sistema solar. Ou seja, ele se considerava uma grande força, que dele provinha energia vital a todos. E ele deveria ser reverenciado por toda a comunidade. Ou seja, a vida dos habitantes do seu reino deveria girar em torno dele, da existência dele, assim como o Sol. Tá? A atividade da semana para vocês, no livro vocês vão ler o capítulo 10, então o absolutismo, e realizar lá, você é o historiador e a questão invertida, páginas 148 e 149. A atividade da semana que vocês vão fazer, tirar foto e postar no AVA, é um textinho proposto no exercício 1 da página 145 do livro, tá? Que a prof falou sobre aquele organograma lá da frente, um bem parecido. Vocês vão observar como é a direção das setas e vocês vão descrever. E assim, dúvidas sobre a atividade? Hoje é tarde, a prof está no chat e nós conversamos lá. Ok, galerinha? Uma boa semana para vocês. E até quarta-feira que vem, ou melhor, né? Até hoje à tarde, para aqueles que são assíduos lá nos nossos encontros da quarta-feira à tarde. Abraço, pessoal, se cuidem.